Olá, muito boa noite, você que está chegando agora, você que vai chegar daqui a pouco, você que vai assistir essa live depois. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, a nossa live de sexta-feira, eu e a minha esposa Fabiana, onde nós falamos sobre intimidade e transparência conjugal. Nós nos propomos a trazer aqui duas passagens bíblicas sobre a demonstração de intimidade dos personagens da Bíblia com Jesus e com Deus. E quando nós falamos sobre intimidade, isso é muito importante nos relacionamentos, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Nós temos compartilhado aí, né, um pouco da nossa experiência de vida de casado. Infelizmente, na sexta-feira passada não foi possível, né, nós fazermos a nossa live, mas nós estamos aqui hoje, aqui no nosso lar, bem tranquilos, e nós vamos dar continuidade nessa nossa live de sexta-feira. E olha, desde já eu quero que você já vai compartilhando essa live com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você tem muito carinho, principalmente o seu esposo, a sua esposa, porque nessa live nós vamos trazer, como sempre, né, 3 dicas no final da live. Por isso que você precisa ficar até o final da live para você receber 3 dicas importantes de como você aumentar a sua intimidade com o Criador. Eu vou deixar bem claro somente no final, ok? Então, minha esposa aqui, eu vou deixar ela falar um pouquinho aí da boa noite para vocês, né? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, viu? Bom estar aqui com vocês. E de antemão eu quero já também, né, trazer aqui um comentário que no dia 20 agora de agosto nós fizemos 18 anos de casados. Que bacana, né? Eu me sinto muito contente e feliz por estar do lado dessa pessoa que eu amo muito e continuo amando muito há 18 anos, né, de aliança matrimonial, mas nós já convivíamos, né, no nosso namoro por volta de 4 anos aproximadamente. Então, assim, nós estamos muito contentes de estar aqui podendo contribuir um pouquinho das nossas experiências de vida matrimonial, né, e também trazendo a palavra de Deus para você que busca essa intimidade ainda mais com o Criador. Então, já vamos lá, direto ao ponto, mas antes disso, enquanto a minha esposa já vai aqui localizando a passagem bíblica de Mateus 9:16, eu vou deixar aqui fixado o nosso tema da live de hoje, que é intimidade, e você já vai compartilhando essa live com outras pessoas. Intimidade e transparência conjugal. Nós estamos aqui na live 4, né? Nós já estamos live 4. Ok, então vou fixar aqui. Pronto. Fixar. Pronto. Então vamos lá. Mateus 9:36. Isso. Não, desculpa, Mateus 9:16. É 16? 16. Tá. Não, desculpa, 36, tá certo, é 36. 9:36. Tá. Isso. Então. Mas eu gostaria, Fabi, que você lesse aqui o começo desse 35, que já vai dar um engajamento aí para o 36 que nós vamos falar, tá bom? Então, a partir do 35, 9:35. A seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Nossa, que lindo isso, né? Então aqui é muito claramente nessa passagem bíblica, né, que Jesus demonstra intimidade que ele tinha com aquela multidão, né? Em alguns momentos anteriores, Jesus alimentava, fazia milagres, mas ele percebia também que quando ele olhava para a fisionomia daquelas pessoas, elas estavam abatidas, elas estavam desanimadas, né?
elas estavam com uma aparência de, assim, meio que entregues, né? Ali aquele sentimento, aquele momento de tristeza. E ele teve compaixão. Então, por isso que nessa passagem bíblica, Jesus demonstra intimidade com essa multidão. E muitas vezes, nós, diante do nosso dia a dia, nós vemos pessoas nessas multidões. E aí, olá Viviane, seja bem-vinda. E aí, quando a gente se depara, a mesma coisa que Jesus via as multidões, os discípulos que com ele andavam também observavam essas multidões. Mas em nenhum momento aqueles discípulos se pronunciaram diante daquelas multidões sobre essa compaixão que Jesus percebeu. Então ele notou claramente que aquelas pessoas ali, eles estavam como ovelhas sem pastor, né? E esse estar como ovelha sem pastor, imagina, né? Porque o pastor, ele cuida do seu rebanho, ele vai ali conduzindo a ovelha para não entrar em caminhos, em precipícios, entendeu? E ali nitidamente ele observou que tinha muita gente para pouco pastor. Ou naquele momento, nessa passagem específica, não tinha nem pastor. Jesus ainda falou que aquela multidão estava sem pastor. E foi aí que ele falou com os discípulos, né, que tinha que interceder ao Criador para trazer mais ceifadores, porque a colheita era muito grande, né? Ele estava dando uma dimensão para os discípulos, o quanto precisava de pessoas que contribuísse, que levasse a mensagem de boa nova para aquelas pessoas. E hoje, nos dias de hoje, quem seriam esses ceifadores, né? Somos todos nós que em algum momento nós tiramos um tempo para falar sobre a palavra de Deus, para trazer o pouco que nós sabemos, contribuir na vida do outro. Então, a cada dia que passa, nós estamos buscando esse conhecimento, essa espiritualidade para poder o quê? Para nos nutrir e também para ajudar outras pessoas. Porque esse tempo que a gente tira aqui para poder falar nessa live, nós estamos levando a boa nova. E você pode fazer isso também. De repente você faz isso de uma forma de estar em conexão com o seu Criador. Está lendo a palavra todos os dias, está participando de uma célula, está estudando sobre a Bíblia, está orientando outras pessoas sobre aquilo que você já aprendeu. Você está fazendo o papel de ceifador, né? E Deus sonda o nosso coração. Por mais que a gente queira falar para multidões, o que acontece? O mais importante é você estar falando primeiramente para os seus de casa, para o seu cônjuge está falando para você. E isso faz toda a diferença. Mas quando você se torna um ceifador de levar a mensagem para outras pessoas, isso demonstra que você está em obediência com o Criador. E não tem essa de cada um levar mais do que o outro. A gente compartilha aquilo que a gente tem e está transbordando. E isso demonstra intimidade com o Senhor. E como nós falamos de uma live de intimidade, esse é o motivo que eu estou aqui falando nessa live com a minha esposa. Ela faz a live dela todos os dias às 6 da manhã, falando sobre intimidade também com o Criador. Todos os dias às 6 da manhã, de segunda a sexta. E na sexta-feira, ela se disponibiliza de estar aqui comigo para fazer essa live, porque a gente compartilha um pouco de intimidade do nosso relacionamento também, né? Olá, o Will Lisboa, casal lindo de ver, família. Isso, obrigado, Wilson. Ficamos muito contentes aqui com a sua presença, a presença da Viviane, de todos que estão chegando aí. Seja muito bem-vindo. Compartilhe essa mensagem. Ela vai ficar salva, mas compartilhe essa mensagem, porque hoje, até o final da live, nós vamos compartilhar 3 dicas importantes de como você aumentar a sua intimidade com o Criador. Quer falar um pouquinho, Fabi, dessa passagem? Dessa passagem que me chama mais atenção, Eri, é a parte onde fala para que eles estavam cansados e desgarrados. E por isso, Jesus identificava que eles não estavam enxergando o seu pastor. E no dia de hoje, né, a gente trazendo, quantos de nós que não estamos cansados, né? Quantos que ainda não estão cansados, que estão se sentindo desgarrados mesmo, que estão desesperados, que
não enxergam ninguém para poder direcioná-los e guiá-los. Existem muitas pessoas assim que estão meio que perdidas, né, no meio da multidão. E é triste assim de saber que o que elas procuram fora, ou talvez o que elas nem saibam que existe, ou talvez nunca tenha sentido, está dentro de cada uma delas mesmo, que é a presença do próprio Espírito Santo, né, que está dentro de cada uma delas. Que o pastor, que o nosso Jesus está dentro delas. E que basta que olhe para dentro de si e que pare um pouquinho para pensar, e ela vai perceber de que ela não precisa estar cansada, que há quem carregue o fardo e há quem faça com que esse fardo se torne leve. Que ela não precisa andar desgarrada, porque há alguém que direciona ela o tempo todo, que ela está protegida, guiada por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, em comunhão em Deus, né? E cabe assim a quem já tem quem sente isso, quem tem esse conhecimento, que eu sempre falo que o Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Então, quem já tem esse entendimento, cabe a passar para os outros, através do seu testemunho, através das suas atitudes, através das suas ações. O que é viver com Jesus, né? Porque é tão lindo. É tão bom saber que nós não somos ovelhas desgarradas, é tão bom saber que nós temos um pastor que nos direciona, que é Jesus Cristo. É tão bom saber que nós temos o Espírito Santo, que é quem nos direciona, quem nos dá conselhos, é quem nos diz para que caminho a gente deve ir. É tão bom. E a gente pode estar sozinha, né? Sozinha, mas a gente nunca vai se sentir sozinha, porque Ele habita em nós. Que legal, Fabi. O Will Lisboa tá comentando aqui que eu e a minha família estamos vendo a live com as minhas filhas. Nossa, que coisa linda. Para nós sentimos responsáveis por essa mensagem, né, diante de uma família e de outras famílias que aqui estão assistindo a nossa live. Meu amigo, grandioso amigo Olivar, meu conterrâneo lá de Mortugaba, Bahia, tá falando diretamente de Goiânia. Seja muito bem-vindo. A Sani americano, seja bem-vinda. Se não me engano, o Will Lisboa está falando da Holanda, se não me engano. Seja muito bem-vinda aí mais uma vez. Então, como a Fabi falava aqui, olha para você ver, esse sentimento de compaixão que Jesus teve por essa multidão é algo muito lindo, compaixão. E aí me fez lembrar, Fabi, a outra passagem que está lá do Bom Samaritano, que ele conta uma história, né? Que tinha um homem que ele foi praticamente roubado todos os pertences dele. Ele estava num trajeto e ele foi roubado todos os pertences, e no meio do caminho passou por ele um sacerdote, passou de lado, fez questão de não ver, ele estava todo machucado, né, pelos saqueadores. E depois veio um levita, também passou do outro lado, nem deu a bola para aquela situação. Mas depois veio um samaritano, né, que realmente teve compaixão. E aí a mensagem fala que esse samaritano, ele teve de uma íntima compaixão. Íntima compaixão. Então, olá Elisa, seja muito bem-vinda. Então, nesse momento que esse samaritano teve essa compaixão, essa íntima compaixão, é o que nós realmente podemos observar que nós temos que ter perante o nosso semelhante diante de uma dificuldade. Nós temos que nos colocar no lugar, através da empatia do outro, para que a gente possa compartilhar com aquilo que a gente tem de melhor, né? E todos nós temos de melhor algo para compartilhar na vida do outro. Olá, Regiane, seja bem-vinda. O Will colocou aqui... Gente, pode colocar aqui nos comentários. Eu amo ler os comentários que vocês colocam aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta para nós, pode fazer à vontade, tá bom? O Will colocou aqui: o meu amigo gosta muito da sua... namorada dele, né? O meu amigo gosta muito da sua namorada e ele é cristão, mas a namorada não. Nem acredita em Deus. Será que dará certo esta relação? Olha, Will, é uma excelente pergunta. Olha, eu posso falar para você. Quando tem um dos dois que está buscando a íntima palavra do Senhor e eles conseguem compartilhar desse amor, mesmo se essa pessoa não tem ali aquele hábito de estar em contato com a palavra, ele precisa perseverar. Por quê? Isso aconteceu comigo com a minha esposa.
é importante que os dois tenham propósito. Eu não tenho dúvida que eles têm algo de propósito na vida, porque senão eles não estariam juntos. Tem algo que Deus colocou no coração desses dois seres. É que eles ainda namoram, eles não são casados. Ok, eles ainda namoram, eles estão num processo. É o tempo ainda de né? se conhecer, né? De se preparar. O tempo de, realmente, como a Fabi está falando aqui, é o tempo de se preparar. Mas quando eu namorava a minha esposa também, eu era um desgarrado. Era. Não é verdade, Fabi? Então, eu era do mundo, realmente, do banda voou mesmo. E literalmente. Só que ela, com a sabedoria divina que ela tem, por isso que é um caso bem específico esse que ele trouxe, que eu gostei, porque remete muito ao que nós vivemos quando nós namorávamos, né? Então, ela foi muito persistente. Então, assim, quando Deus instrui um dos dois a perseverar, a realmente trazer essa pessoa, vai frutificar, porque Deus está sondando o coração daquele que mais está na busca. E se ele faz maravilhas, ele pode fazer maravilha e vai fazer maravilha nesse relacionamento. Mas é importante que essa busca aconteça realmente, porque essa plenitude, é bom que já busque e encontre essa plenitude dentro do relacionamento no namoro, porque isso é maravilhoso. Ah, você encontrou no namoro? Não foi bem assim. A gente chegou a casar e tudo, mas depois, ela com a perseverança, mas algo em nós, Deus já unia, mesmo no relacionamento de namoro. Deus já tinha projetos para nós. E ele continuou ali com a minha esposa nessa perseverança. E aí, o que aconteceu? O mover do Espírito Santo. Eu asseguro para você, Will, que somente o Espírito Santo convence. A intercessão dela é importante, com certeza. Mas olha, eu acredito que a perseverança traz bons frutos. É óbvio que aquele que mais tem essa conexão com a intimidade divina se fortalece e vai ajudar esse parceiro, essa parceira. Não tenho dúvida disso. Tá? Então, trazendo aqui mais uma observação sobre essa passagem bíblica, a intimidade de Jesus não se limita apenas ao aspecto físico, né? Que tinha aquela passagem lá que Jesus alimentava, fazia milagre com a multiplicação dos peixes. E essa intimidade de Jesus com a multidão não se limitava somente no aspecto físico, mas também envolve a compreensão, a empatia pelas lutas emocionais, espirituais das pessoas, porque Jesus enxergava ali a aparência das pessoas estava realmente abatida. Então Jesus tinha esse poder de observar as pessoas e ver com essa característica de abatidas, desgarradas, sem pastor, né? Sem alguém ali para poder direcionar. E aí onde ele mencionava para os discípulos, né, o quanto seria importante pedir a Deus que enviasse mais ceifadores, porque a colheita era grande. O que seria essa colheita? O volume, as multidões de pessoas que estavam ali com aquelas características. E hoje, nos dias de hoje, será que nós temos pessoas desgarradas? Será que nós temos necessidade de ceifadores? Com certeza. E você que está aqui nos assistindo, e você que vai assistir essa live depois, você é também um ceifador. Todos nós que estamos aqui hoje na Terra, nós somos ceifadores. Só que o que acontece? Nós temos que buscar essa intimidade. Olá, Vitor, seja bem-vindo. Nós temos que buscar essa intimidade com o Criador, porque quanto mais a gente aumenta esse relacionamento, assim como os discípulos tinham com Jesus para poder aprender com Ele, nós também temos livre acesso a essa aprendizagem. Hoje nós temos aí grandes profissionais da área espiritual que vêm estudando muito e compartilhando os seus conhecimentos com todos nós. Mas cabe a nós buscar essa intimidade. Nós precisamos tirar tempo para estar com o Criador, para buscar essa sabedoria divina. Isso está fazendo sentido para vocês? Coloca aí abaixo, aperta os coraçõezinhos aí para saber se realmente isso está fazendo sentido. E aí eu costumo perguntar, o quanto você tem tirado de tempo da sua vida para buscar intimidade com o Criador? E eu digo para você o seguinte, não importa o lugar que você esteja, se você está na sua academia treinando, se você está no trabalho, se você está lá na sua casa, não importa o lugar que você estiver, a todo lugar, a todo momento, você tem a oportunidade de buscar essa intimidade com o Criador.
Pode falar. Dá licença. Ô Will, eu vou ler uma passagem que não estava aqui pra gente ler, mas por causa da sua pergunta, eu vou ler pra você. Porque assim, faz uma grande diferença quando o casal ele tá namorando e quando ele já está casado. Porque quando ele está namorando é o momento de se conhecer. Então, a partir do momento que ele resolve casar com uma pessoa que é descrente, que continua não acreditando em Deus, ele está casando com um jugo desigual, né? E a partir do momento que ele casa sabendo disso e com um jugo desigual, a Bíblia tem uma parte que fala também do jugo desigual, né? Que tem probabilidade de realmente não dar certo. É o que a Bíblia traz, mas essa passagem eu não encontrei aqui agora, depois você pode até procurar. Então, o momento de namoro é o momento da pessoa que já é cristã, dela se posicionar. De realmente falar quem ela é e que ela não vai, ela vai continuar seguindo os princípios do Senhor. E assim, se ele for seguir o princípio de cristão mesmo, ele vai ter que se casar e fazer tudo conforme um cristão deveria fazer, né? Se ele está seguindo os princípios do Senhor. E se ele está com uma pessoa que não crê em Deus, só do fato dele já preferir ceder a uma pessoa que não crê ao seguir o que Deus recomenda, ali ele já está cometendo, infelizmente, um erro. Então, esse momento é o momento dele aproveitar isso para poder realmente fazer o que o Eri falou, que é interceder, que é poder convidá-la para ir a lugares onde ele vai, que tem a oportunidade dela desenvolver a espiritualidade dela. É o momento dele usar disso para buscar formas de conseguir trazer ela mesmo para Cristo, né? Não, claro, não somos nós, como ele falou que faz, é o Espírito Santo. Mas se Deus colocou, como ele falou, ela no lugar dele agora de namoro, é o momento, dá uma oportunidade de através dele, ela conhecer Jesus. Agora, se ainda assim, depois de todo o processo de namoro, ela não aceita, realmente não quer, e ainda assim ele resolve casar, aí eu acredito que ele precisa conversar melhor com Deus sobre essa decisão que ele está tomando. Agora, depois de casado, é diferente. Porque vamos supor que eles já tivessem casados. Aí caberia o que eu vou ler para você aqui agora. Que está lá em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10. Que diz assim: Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo, eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outras sortes, os vossos filhos serão imundos, mas agora são santos. Então, foi o que aconteceu com a gente. Perfeitamente. Ele acreditava em Deus, ele não era totalmente descrente, né, amor? Ele acreditava em Deus, ele só não seguia na caminhada. Então, de tanto ele me ver seguindo na caminhada, ele acabou indo e a gente se casou e hoje ele já segue realmente, né? Ele teve toda essa conversão. Então, é algo que é muito pessoal, ele precisa conversar com o Espírito Santo mesmo, para que antes de casar, ele possa tomar a melhor decisão na vida dele. Muito boa colocação, Fabi. E é bem interessante porque foi justamente isso que aconteceu, né? Eu já tinha ciência da espiritualidade e o nível de espiritualidade que a Fabi tinha quando nós namorávamos. E eu queria, na verdade, aquele nível de espiritualidade, mas eu ainda tinha algo que me puxando mais para o mundão. Mas de tanto ela perseverar e eu também, sabe quando você acreditava, você queria, mas o Espírito Santo precisava te dar um convencimento, que foi como eu falei, somente o Espírito Santo que convence, mas como a própria Bíblia falou, a esposa é santificada pelo marido, né? E o marido pela esposa. Então isso realmente acontece dentro dos relacionamentos conjugais, ok? Então, dando prosseguimento aqui, mais um pouquinho aqui dessa explicação sobre essa passagem de Mateus 9,36. Essa passagem evidencia a natureza íntima de Jesus, que vai além do aspecto divino
divino e revela sua humanidade compassível e preocupada com o bem-estar espiritual e emocional das pessoas. Ele se coloca no lugar delas, entendendo suas dores e oferecendo cura e orientação que elas necessitam. Então, fica muito evidente aqui essa intimidade que Jesus tinha com a multidão, né? Quando ele observava aquelas pessoas como desgarradas, como pessoas que não tinham alguém para poder liderar, né? Ele tomou todas essas dores emocionais e teve compaixão para com essas pessoas. E é isso que nós precisamos fazer. É óbvio que nós não vamos conseguir fazer isso com a multidão de pessoas como Jesus fez. Mas se nós tivermos compaixão com aqueles que estão à nossa volta, né? Ali no nosso bairro, ou mesmo na nossa família, de repente é alguém da nossa família que está passando por um momento bem desafiador com relação a algum aspecto emocional, espiritual, né? Falta de esperança, baixa autoestima, e você de repente pode trazer essa pessoa para um convívio, para uma reunião, para uma explicação bíblica na sua casa, num café. Não importa o lugar que você esteja, o mais importante é que você esteja realmente disposto a tirar o tempo de intimidade com essa pessoa. Porque quando a gente fala que busca de intimidade com o Criador, quando você está com essa pessoa, está auxiliando, orientando, conscientizando dela desse lado espiritual, você realmente também está fazendo parte desse ceifar. Isso faz toda a diferença, tá? E agora, como a gente fala dessa live de intimidade e transparência conjugal, é importante que você faça isso com o seu cônjuge, porque você só vai atingir um nível de plenitude quando você estiver caminhando nesse mesmo nível com a sua esposa e com o seu esposo. Isso faz muita diferença. Porque não só os dois vão estar nessa convivência íntima de espiritualidade, mas também os seus frutos, que são os filhos, eles começam a observar que você está nessa jornada. E aí a gente costuma perguntar, como que nós estamos preparando os nossos filhos para ir para a vida? O que eles estariam carregando? Somente conhecimento profissional sobre o emprego, sobre o trabalho, sobre o negócio? Ou eles também estarão cheios do Espírito Santo, carregando essa intimidade espiritual com o Criador para a vida deles, né? Porque daqui a alguns 50, 100 anos nós não estaremos mais aqui. E aí, o que você plantou? Que tipo de fruto você deixou aqui na terra para poder propagar o reino de Deus? São perguntas que nós temos que ficar atento para poder nos fazer, né? Autoconhecimento, a gente se fazer esse tipo de pergunta. E é óbvio que foi por isso que Jesus veio, para poder treinar esses 12 discípulos, né? E quem são os discípulos de Jesus hoje? Somos nós. Nós temos que levar essa mensagem. É esse tipo de intimidade que os discípulos tinham com Jesus. Eles estavam ali próximo. E por incrível que pareça, alguns deles nem acreditavam tanto. Via com os próprios olhos, sentia o que Jesus fazia. E muitos deles nem acreditavam que aquilo ele poderia fazer muito mais, né? E Jesus deixou isso claro, que nós temos capacidade de fazer coisas melhores e maiores, né? Isso é muito claro. Noemi, seja bem-vinda à nossa live. Quanto tempo, que bom você por aqui. E agora, fique até o final, como eu falei para você. No final eu vou dar 3 dicas de como você melhorar o seu nível de intimidade com o Criador. E aí, você gostaria de aumentar o seu nível de intimidade com o Criador? Então fique até o final dessa live. Você não vai se arrepender. E olha, você que está chegando agora, compartilhe essa live com outras pessoas, porque nós estamos falando aqui sobre intimidade e transparência conjugal, mas nós estamos trazendo passagens bíblicas que demonstram a intimidade dos personagens da Bíblia com Deus e com Jesus Cristo. Essa intimidade. E em específico, nós estamos trazendo aqui para você que chegou agora a passagem bíblica de Mateus 9,36, que fala da intimidade que Jesus Cristo tinha com a multidão, né? Nós fizemos aí um resumo. E agora nós vamos entrar na segunda passagem bíblica, que é um nível extremo de intimidade que Deus teve com Abraão, né? Está lá em Gênesis 18, 17 e 19. Inclusive, isso foi tema de uma live da minha esposa, que eu estava lá do ladinho dela às 6 da manhã ouvindo, e ela falou sobre essa passagem bíblica. Eu vou deixar ela ler aí, enquanto isso você vai ouvindo aqui com a gente, ok? E disse o Senhor:
Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ele estava falando sobre Sodoma e Gomorra, né? Que Perfeitamente. Vou deixar você, pode discorrer um pouquinho sobre... Posso. Aqui Abraão estava falando sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, quando Deus resolveu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Só que o interessante é que antes de destruir, ele foi e comunicou a Abraão. E por isso que ele fala, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Por quê? Porque Deus ele considerava Abraão como um amigo. Tem uma outra passagem, que não me recordo agora onde está, que ele fala de Abraão como sendo amigo dele. E nós a gente precisa às vezes entender que o mesmo Deus de ontem, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus de amanhã, que vai estar com os nossos filhos, que vai estar com os nossos netos, bisnetos. É o mesmo Deus. O nosso Deus, o nosso Pai, ele não muda. Ele é o mesmo sempre. Então, se naquela época o que muda são as circunstâncias, né? São as circunstâncias e o como ele fez uma aliança nova através de Jesus Cristo. Foi isso que mudou. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, ele continua sempre o mesmo. Então, se ele considerava naquela época pessoas como amigos, assim como ele considerou Abraão, e que ele tinha tanta intimidade, que ele quis contar a Abraão sobre a cidade de Sodoma e Gomorra que seria destruída, você não acredita que hoje ele nos quer ter também como amigos? E ele quer contar pra gente coisas que talvez ele contaria só pra nós, ele não vai contar pra outras pessoas. Porque ele quer contar para aqueles que realmente são considerados amigos dele, que têm essa intimidade. Porque a única coisa que Deus quer é se relacionar conosco. É derramar do amor dele sobre nós, sobre os nossos corações, que a gente perceba esse amor para depois a gente transbordar para outras pessoas. E enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir entender o que é ter esse sentimento de ser considerado amigo de Deus. A partir do momento que você entende que você pode ser esse amigo, que você pode se colocar nessa intimidade com ele todos os dias, ele vai cada vez mais mostrando o coração dele para você. De repente ele traz mensagens do seu coração que é para levar para outras pessoas. De repente ele pede para você fazer algumas coisas que por você mesmo você sabe que não seria capaz, mas ele te capacita para fazer aquilo que ele te pediu. E aí você vê que você começa a se mover a favor de Deus. Você começa a se mover aqui na terra, sendo encaminhada, sendo direcionada por Ele, obedecendo a Ele, porque você hoje tem a capacidade de escutar o coração dele e assim de ser obediente. E o melhor disso é que o resultado de quando nós somos obedientes, milagres acontecem, né? A obediência, ela produz milagres. E ao produzir milagres na vida de outras pessoas, a manifestação gloriosa de Deus acontece. E essas pessoas, até muitas que não creem, assim como você citou, e o da namorada desse seu amigo, elas podem passar a crer, simplesmente pelo fato de ter sido obediente. E é por isso que eu digo que nesse caso desse seu amigo, ele tem que seguir fielmente mais ainda o caminho do Senhor. Porque conforme ele segue mais fielmente o caminho do Senhor, mais ele vai ter intimidade, mais ele vai ouvir a voz, mais ele vai ser obediente, mais ele sobe um degrau na fé, um degrau na maturidade espiritual, e é impossível quem está em volta não perceber o que está acontecendo com ele. É impossível. E se ainda assim, depois de tudo isso, ainda essa pessoa resolver não seguir, é o momento talvez de perguntar para Deus. Porque uma coisa é ter consciência do que de quem é Deus, de quem ele é e de quem a outra pessoa que não acredita é. Outra coisa é quando a pessoa casa sem consciência, né? Então são duas coisas bem diferentes. E é lindo. Aí só a intimidade com Jesus vai trazer a resposta certa para ele e vai trazer a resposta certa para nós também. Que legal, né, Fabi? Eu deixei a Fabi falar sobre essa passagem, mas é muito forte. Imagina o seguinte, você se colocando no lugar de Abraão e assim, com essa intimidade com Deus. E Deus, como fala aqui na Bíblia, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação.
e nele serão benditas todas as nações da terra. Então olha só, assim como Deus teve essa intimidade com Abraão, ele tem com todos nós. Você imagina que você é um Abraão e de você vai vir muitas nações. E aí você procura buscar essa intimidade com o Criador. E aí Deus, como a Fabi falou, vai revelar muitas coisas para você, através de pessoas, através de sonhos, através de situações. E é somente através desse aproximar de Deus com muita intimidade que Ele vai trazer revelações para você. Mas para isso nós precisamos buscar essa intimidade. E como Deus sabia certamente que Ele seria pai de grandes nações, Ele em hipótese nenhuma iria esconder, ocultar o que Ele tinha de planos para fazer com Sodoma e Gomorra, aquela cidade que estava pervertida com um monte de coisas lá que desagradava a Deus. Sabe por quê, Eri? É igual uma sociedade. Se você tem uma empresa e você tem um sócio, você pode morar aqui em São Paulo e o seu sócio talvez more lá na Bahia, mas vocês têm uma empresa em comum, vocês sabem de tudo o que acontece. Ele lá iria tomar uma decisão séria e não contar para você? É certeza que o propósito no final do projeto da empresa que vocês têm não daria certo. Se o daqui de São Paulo tomasse uma decisão e fizesse alguma coisa sem falar com aquele, o projeto final da empresa também não ia se realizar. Assim é no casamento, nós somos uma sociedade. Se eu tomo uma decisão dentro do meu casamento, uma decisão séria, sem comunicar com meu esposo, o nosso projeto de casamento e de família não vai se realizar, algo vai dar errado. E se ele tomar também uma decisão sem me consultar, a mesma coisa vai acontecer. Algo no nosso projeto vai dar errado. E é por isso que Deus, ele precisou falar com Abraão, porque Abraão era mais do que um sócio, era um amigo. E eles tinham um plano em comum, eles tinham um projeto a se realizar em comum, assim como Deus tem hoje para você e para mim e para o meu esposo. Porque assim, em várias passagens da Bíblia, isso eu trago lá nas lives da parte da manhã, Deus ele já nos conhecia desde antes da fundação do mundo. Os nossos ossos já estavam sendo tecidos desde antes. A nossa origem não é a barriga da nossa mãe. A nossa origem é muito antes, é na eternidade. É de onde nós viemos, é para onde nós retornaremos. E lá ele fez um plano pra gente. Lá ele desenhou um projeto para você, para que você cumpra aqui na Terra. Então é do desejo de Deus que você tenha intimidade com Ele hoje, para que Ele possa colocar em você, revelar para você qual que é esse projeto. Para que Ele possa revelar para você aquilo que precisa ser feito aqui. É do desejo dEle que você seja amigo dEle. Senão o projeto que Ele fez para você também não vai se realizar. Mas infelizmente muitos ainda andam como ovelhas desgarradas e ainda andam perturbados sem saber que existe um Deus tão poderoso onde você pode agarrar, se fazer de seu amigo, de seu pai. O seu fardo vai se tornar leve e ele vai revelar para você tudo que está no coração dele para que você cumpra. Porque do Senhor é o querer e do Senhor é o efetuar. Ele coloca o projeto e ele vai fazer acontecer. Mas a gente precisa estar andando junto, na mesma concordância, juntos, para escutar o que ele diz. Que maravilha! Estamos muito felizes por ver vocês aqui. Olha, é uma gratidão muito grande de ver você aqui. Porque, olha, quem são as pessoas mais importantes para nós nesse momento? Você, que está aqui juntamente conosco, participando dessa igreja, porque isso nesse momento se torna igreja. Nós estamos aqui, eu juntamente com a minha esposa, o meu filho aqui dormindo um pouquinho aqui no sofá, mas vocês estão aí do outro lado. Então nesse momento nós estamos fazendo igreja. Isso também é igreja. Igreja não é só um templo de 4 paredes e um teto, não. Nesse momento nós estamos sendo igreja e isso é muito importante. Eu tenho aprendido isso muito fortemente e é por isso que nós estamos aqui como igreja nesse momento. E olha, mais um resuminho interessante sobre essa parte aqui. Olá, a Emily, tudo bem? Seja bem-vinda. Carvalho, seja bem-vinda aqui à nossa live. E trazendo mais um pouquinho aqui dessa parte, dessa explicação da intimidade de Abraão com Deus, essa passagem demonstra uma intimidade entre Deus e Abraão, revelando a confiança e o relacionamento próximo que eles têm.
Deus está disposto a compartilhar seu propósito com Abraão e até mesmo ouvir suas intercessões em favor da cidade. Isso destaca a profunda ligação entre Deus e Abraão, baseado na confiança, amizade e comunicação. Porque lá no prosseguir dessa passagem bíblica de Gênesis 18, 17, 19, Abraão vai interceder por Sodoma e Gomorra, né? É muito interessante que Deus já sabia que ele iria interceder. Mas olha só, tudo isso é confiança, intimidade que os dois tinham. E aí, né, a passagem que explica que se tivesse uma só pessoa... Pode falar, Fabi. Ainda assim, né, ele não destruiria. Tanto é que ele retirou Ló e a família de Ló por causa de Abraão. Por causa de Abraão, Deus retirou Ló e a família dele. Então, assim, é tão lindo a gente saber que a gente está sendo direcionado, se permitir ser direcionado nesse propósito que o Senhor já preparou para nós desde antes da fundação do mundo, que a gente vê esse cuidado de Deus com a gente vê esse carinho dele, essa proteção dele, até a preocupação dele, para assim, não, eu quero te ouvir, eu quero saber por que você está intercedendo, eu quero saber o que você deseja, o desejo do seu coração, por quem que você quer falar agora. E é por isso que, mais uma vez, esse exemplo que o Will trouxe, eu achei tão interessante. Porque, assim, se o Will realmente, o seu amigo, andar nos caminhos do Senhor e entender essa questão da intimidade e realmente ser um cristão, de estar buscando ali, de viver uma vida em Cristo mesmo, o Senhor vai ouvir o coração dele e muita coisa vai acontecer na vida dele, em volta dele, com as pessoas que andam em volta dele, com certeza. Mas precisa andar na intimidade. Legal, Fabi. E aqui para nós, você acha que Deus não sabia por quem que Abraão iria interceder? É óbvio que ele sabia, né? Mas ele queria sentir. Ele tinha um nível de intimidade tão grande que ele permitiu que Abraão falasse, intercedesse por alguém que estava naquela cidade que iria ser destruída, né? Isso demonstra muita intimidade ali que tinha. E é esse nível que nós estamos buscando e é esse nível que todos nós precisamos ter com o Criador. E continua aí que já você vai receber as 3 dicas de como você aumentar o seu nível de intimidade com o Criador. E já fechando aqui essa parte da passagem bíblica de Gênesis 18, 17 e 19, a intimidade de Deus com Abraão não apenas ilustra a relação especial entre os dois, mas também ressalta a importância da intercessão e da comunhão com Deus. Essa passagem nos convida a buscar uma relação íntima com o Criador, onde possamos compartilhar nossas preocupações, pedidos e planos, confiando em sua sabedoria e soberania. E aí o que nós precisamos fazer? Nós temos que nos render, né? Nós não podemos ficar acreditando que nós vamos ter força nos nossos braços para resolver qualquer tipo de perturbação, de vícios que você e eu possa ter. Com a força dos nossos braços nós não vamos conseguir. Não importa que tipo de vício, que tipo de desconforto que você passe hoje, com a força dos nossos braços eu tenho aprendido muito que é impossível. Nós temos que nos render, nós temos que depender dessa força divina para nos conduzir. Nós temos que admitir que nós somos fracos e nós não temos condições nenhuma de resolver isso sozinho, com a força dos nossos braços. E é por isso que nós temos que buscar essa intimidade com o Criador. Erivelton, isso é da noite por dia? Não funciona assim. Mas se você tem esse desejo no coração, comece hoje. Comece hoje enquanto você pode. Comece hoje. Erivelton, eu não tenho o hábito de ler a Bíblia. Comece a ler. Eu também não tinha. Só para você ter ideia, eu fui aprender a encontrar os capítulos, versículos da Bíblia com 42 anos. Eu tenho 48 hoje. Então você percebe que não importa a idade que você está hoje, mas comece hoje. Comece devagar. Comece lendo um trechinho da Bíblia. Mesmo que você não tenha aquela compreensão, mas comece. Deus vai trazer revelações para você, ok? E agora, já caminhando aqui para os finalmente,
Não sei se você tá com papel e caneta aí, mas eu vou trazer agora, conforme prometido, sempre no final das nossas lives, 3 dicas de como você aumentar a sua intimidade com o Criador. Eu vou deixar a Fabi ler uma e eu vou ler as outras 2. Eu quero que ela esteja bastante participativa, assim como você. Mas espera aí, antes de eu compartilhar com você essas 3 dicas, aperta aqui o coraçãozinho para eu ver realmente se você realmente quer essas 3 dicas para você aumentar ainda mais o seu nível de intimidade com o Criador. Aperta o coraçãozinho aí para saber se realmente você quer, tá bom? Interage aí com a gente. Esses 3 aqui, ó. Que esse aí você vai ler só esse primeiro, tá bom? Vamos lá, ela vai ler, ó, tem coraçãozinho subindo aí. Então, vamos lá que nós vamos compartilhar com você essas 3 dicas de como você aumentar o seu nível de intimidade com o Criador. Ela vai ler a primeira. A primeira é confissão e arrependimento. Nossa, isso é tão importante, né? Bom, então, aceitei, hein? Eita. Vamos lá. Confissão e arrependimento. Reconhecer nossas falhas e pecados diante de Deus e buscar a sua misericórdia através da confissão e arrependimento nos aproxima dele em humildade e sinceridade. A humildade diante de Deus permite que ele trabalhe em nossas vidas e nos molde de acordo com a sua vontade. Eu amo falar desse tema, porque uma das coisas que eu mais falo nas lives da manhã é sobre conhecer o nosso coração, né? Sobre conhecer o que está escrito no nosso coração. E tem muita coisa que a gente não lembra. E quando a gente não lembra, a gente tem que pedir para o Espírito Santo trazer à nossa memória aquilo que ainda há escondido para que a gente possa limpar, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa pedir perdão. Porque quanto mais o meu coração está limpo, mais ele fica alinhado com o coração de Deus. E mais eu consigo escutar a voz de Deus. Então eu gosto de falar que é como se fosse um cano que liga o coração de Deus ao meu coração. Porém, essa água viva que jorra lá de Deus sobre cada um de nós, essa água viva, ela vem e está descendo pelo cano. Você está recebendo ali a mensagem do seu pai. Só que chega no meio do cano, se há algo, sujeira que está no seu coração, falta de perdão, coisas que você precisa se arrepender que você não se arrependeu, julgamentos, não se achar digno ou qualquer coisa desse tipo, isso vai impedir que essa água continue fluindo e você não vai conseguir sentir no seu coração. Então você não vai conseguir se relacionar com o coração de Deus quando há falta de arrependimento e falta de perdão. E isso você tem que fazer todos os dias falando assim, ó, Espírito Santo, me traz à memória quem mais que eu preciso perdoar, se caso você não lembra. E se você lembra, você pergunta assim, Espírito Santo, essa pessoa que eu preciso perdoar, você quer que eu fale pessoalmente? Você quer que eu mande um áudio? Você quer que eu mande uma mensagem de WhatsApp? Você quer que eu fale somente para você e não precise nem falar para essa pessoa? O que você quer que eu faça? E a forma como você vai fazer para que você tenha esse seu coração leve novamente é só o Espírito Santo que vai te direcionar. Porque com cada pessoa, com cada fato, é de uma forma diferente, né? Então não existe uma regra para todo mundo. Você precisa conversar entre você e Deus, porque Deus ele sabe do seu coração. Ele sabe do desejo sincero do seu coração. E o importante é limpar, porque se há algo, se há algum resquício de falta de perdão, de arrependimento, isso mostra orgulho. E o orgulho, ele te afasta da humildade. O orgulho é algo que não é de Deus. O orgulho é algo que está na sua natureza pecaminosa, da sua natureza carnal. E na Bíblia, na palavra dele, o Senhor disse, aqueles que creem em Jesus Cristo se tornam uma nova criatura. Não mais vivem pela carne, mas vivem agora pelo Espírito. E para que você continue vivendo pelo Espírito, sendo de Jesus Cristo, tendo o caráter de Jesus, sendo moldado no caráter de Jesus, não pode haver resquícios de vida mundana, de vida carnal, não pode haver resquícios de uma vida pecaminosa, de uma natureza pecaminosa, porque a sua natureza agora é uma natureza de Cristo, entende? Então as duas coisas elas não se misturam e por isso você precisa tomar essa decisão. Não dá para ficar, eu falo que é um posicionamento, não dá para ficar em cima do muro. Ou você decide viver o estilo de vida de Cristo, ou você decide viver a sua natureza pecaminosa no mundo. Não dá para fazer as duas coisas, né? Porque água e vinho não se misturam, né? Então, você é cristão, mas você vive no mundo para que outras pessoas te reconheçam como cristão e se tornem cristãos também e possam vir para o reino da luz. E isso depende do seu coração, daquilo que você decide se arrepender, daquilo que você decide fazer.
E Deus, ele é tão maravilhoso que ele tem a misericórdia e a graça, né? Nós só chegamos a Deus através de Jesus Cristo, porque ele é o caminho, ele é que nos fez chegar até o Pai novamente. Ele é a luz e ele é a vida. E Jesus, ele é misericordioso o suficiente para perdoar aquilo que nós não merecíamos que fosse perdoado, mas ele nos perdoa. E ele é tão maravilhoso que ele tem a sua graça sobre nós, porque ele nos capacita a fazer coisas que por nós mesmos nós não somos capazes, que é, por exemplo, pedir perdão. Por nós mesmos nós não somos capazes, mas pela graça de Jesus, que é derramada sobre nossas vidas, pela obra da cruz que ele fez, a graça dele nos capacita a perdoar. E ele, pela sua misericórdia, nos perdoa. Então, isso vira um círculo. Contínuo. É contínuo, sabe? É contínuo. Nós perdoamos o outro pela graça de Jesus. E Jesus nos perdoa pela sua misericórdia. Olha que lindo isso, né? E é por isso que ele nos ensinou tudo isso que está escrito na palavra dele, para que a gente possa fazer. Agora, se a gente sabe tudo isso, tem conhecimento de tudo isso, e ainda assim a gente não faz, há algo de muito errado com esse nosso acreditar, né? Que nós somos cristãos. E isso faz toda a diferença, Fabi, principalmente com relação ao que nós estamos falando aqui na nossa live, né? Até o tema intimidade e transparência. A transparência aqui é justamente sobre esse quesito, que é essa dica de aproximar a intimidade com o Criador, da confissão e arrependimento. E aí eu pergunto para você, agora olhando nos seus olhos, você já ficou diante da sua esposa, do seu esposo, assim, olho no olho, sentindo a energia, observando se você tem algo para confessar e para se arrepender? Você já fez esse exercício de ficar olho a olho olhando para sua esposa? O Criador vai te ajudar. É possível fazer isso. Essa é uma das formas de você viver plenitude dentro do seu relacionamento. É quando você chegar nesse nível de transparência. E eu costumo dizer o seguinte, que quando você chega nesse nível de transparência e intimidade, você vai para um próximo nível de intimidade com o Criador. Porque vocês dois se tornam uma só carne o dia que vocês aceitaram essa aliança. E a partir desse dia, você precisa, é mandatório na lei espiritual que você viva nesse nível de intimidade e transparência. Ainda dá tempo. Eu passei por esse processo, que de repente você ainda não passou, mas todos os nossos pecados, eles já foi pago na cruz. Todos os seus pecados, os meus, já foram pagos na cruz. E aí você precisa fazer a sua parte. E uma das formas de você aumentar a sua intimidade com o Criador é justamente essa dica que a Fabi trouxe aqui, uma das 3, que é a confissão e o arrependimento. E eu quero deixar você com essa reflexão. Você ainda tem algo que você precisa confessar para o seu esposo, para a sua esposa, e se arrepender? Ainda há tempo. Jesus está de ouvidos abertos para poder te ouvir. Você pode falar com Ele. É importante que você fale. Porque sozinho, se você está lutando para vencer o pecado do vício, da pornografia, do adultério, sozinho, pode parar. Sozinho você não vai conseguir. Você precisa da força divina, da compaixão dele. Assim como ele teve compaixão daquela multidão, ele vai ter compaixão de você. Mas ele está esperando o seu momento. Assim como ele esperou o meu. E não quer dizer que a gente confessa e cessa. Não, todos os dias a gente depara com situações. Mas quando você aumenta o seu nível de intimidade com o Criador, você vai trabalhar isso de uma forma muito leve. Porque todos nós
somos pecadores, mas nós só vamos conseguir essa compaixão divina se a gente buscar esse nível de intimidade com o Criador. E isso é extremamente individual. É individual. E aí agora nós estamos indo agora para a segunda dica de como você aumentar o nível de intimidade com o Criador. Busque pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença viva de Deus em nós. Buscar ser cheio do Espírito Santo nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus e nos ajuda a entender as Escrituras de forma mais profunda. Olha para você ver que é igual o que a Fabi falou, é um ciclo. Você é transparente, você aumenta a sua intimidade, você começa a ter mais entendimento sobre a palavra de Deus, e quando você busca mais, você se desprende mais, você rende mais, você tira parte do seu tempo de vida para estar ali na busca. Agora, Erivelto, isso é fácil? Não. Mas de uma coisa é certa. Você tem as mesmas 24 horas que eu tenho, que a Fabi tem, que todos nós, independente do nosso cargo hoje na sociedade, na humanidade, você também tem 24 horas. E aí eu costumo fazer aquela perguntinha básica. Se você tem 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, o que você anda fazendo com as outras 8? Que você não tem um tempinho com o Criador. Você faz as suas orações diárias, antes de dormir, antes de levantar? Você tira um tempo para ler a palavra de Deus? Isso faz muita diferença. Eu também não fazia isso. Fique em paz, eu também não fazia. Mas eu fui percebendo o quanto nós precisamos dessa parte espiritual, dessa intimidade com o Criador. E agora nós estamos indo para a terceira dica de como aumentar o nosso nível de intimidade com o Criador. Jejum e abstinência. Praticar o jejum e a abstinência em certas ocasiões pode ser uma forma de dedicar um tempo especial para buscar Deus, nos libertar de distrações e concentrar nossos corações nele. Olha, eu confesso para você que essa parte de jejum realmente é uma luta que eu tenho tido aí para poder fazer. Eu admiro a minha esposa, que ela tem feito isso com mais frequência. E eu tenho pedido ao Espírito Santo que me ajude, porque sozinho eu não consigo. E isso faz muita diferença. E o jejum é o que você observar que isso vai trazer benefício para você. Você pode tirar um tempinho para fazer essa parte do jejum. O jejum, na verdade, ele é para aumentar o seu nível de intimidade com o Senhor. Não é para fazer em forma de barganha, não é para você pedir alguma coisa. Ele aumenta, né, o nível de intimidade. Então, ele é um estilo de vida. Porque na palavra, todas as vezes no Novo Testamento, onde o Senhor fala sobre o jejum, ele não fala se você jejuar, ele fala quando você for jejuar. Então, isso mostra que esse quando é que era algo que era feito com frequência, era algo que era comum, era algo como um estilo de vida, assim como a oração era, né? E quando você começa a fazer, você vai perceber que um dia que você tira para ter essa intimidade maior, todas as vezes que você pensar em comer ou fazer outra coisa, você vai lembrar o motivo pelo qual você está fazendo o jejum. E ali você já está tendo um momento de intimidade com o Senhor. E Ele vai te revelando muitas coisas, porque a gente realmente se desprende das coisas carnais, se desprende das coisas do mundo para viver somente o espiritual, naquele momento que você decidiu fazer o jejum. Então, quando se faz com esse propósito, com essa consciência, né, não precisa falar para ninguém, mas entre você e Deus, é algo grandioso, é algo sobrenatural que acontece. Mas que se você tem vontade de fazer, se você quer aumentar a sua intimidade, essa é uma das formas. Mas primeiro você estude um pouco sobre isso. Tem o pastor Luciano Subirá, que ele fala muito sobre isso. É uma referência, né? É uma grande referência sobre o jejum. Ele explica sobre formas de jejum, como você deve começar, tudo direitinho. Inclusive, ele já fez um jejum acho que de 21 dias,
né, sem nada de comer, mesmo só na água. E ele teve experiências assim fantásticas com Deus nesse tempo. Então, realmente são coisas maravilhosas que acontecem quando nós nos desprendemos das coisas carnais. E vale a pena, com certeza. E é até interessante essa parte do jejum, que tem uma passagem na Bíblia que fala que quando você jejuar, você não fique com aquela cara de tristonho, como se você tá ali depressivo e tal. Não, pelo contrário, você tem que ficar muito alegre, você tem que vestir a melhor roupa, você tem que se perfumar, você tem que estar muito alegre para não demandar, aparecer que você está ali naquele sofrimento, ter o jejum como sofrimento, né? Exatamente. Isso faz muita diferença. Então, nós recapitulando aqui as 3 dicas de como você aumentar o seu nível de intimidade com o Criador. Confissão e arrependimento, buscar pelo Espírito Santo, jejum e abstinência. Pessoal, olha que interessante. Você gostou dessa live? Faz sentido para você? Compartilha, pega o link dessa live, que eu vou deixar salva lá no meu Instagram. Compartilha com 3 pessoas que você sente no coração. As primeiras 3 pessoas que você lembrar no seu coração nesse momento, assim que eu encerrar, você vai lá e compartilha esse link nos seus grupos do WhatsApp. Leve essa mensagem para 3 pessoas, porque essa é uma das formas de você estar contribuindo com o reino. Eu não tenho dúvida que uma só frase que essa pessoa pegar, colocar no coração e praticar, isso vai trazer bons frutos para ela. E eu costumo falar o seguinte, tem uma passagem que eu amo muito, que fala mesmo o seguinte, 1 de Tessalonicenses 5:21, examine tudo e retenha o que é bom. Então, de tudo que nós falamos, que você examine tudo e retenha somente aquilo que é bom para a sua vida, para o seu coração, para a sua família, porque Deus conta com a sua disponibilidade para levar a mensagem do reino. Você é um ceifador. Com a sua forma de ser, com o seu gesto de disponibilidade para levar a mensagem. Um grande beijo no seu coração. Nos vemos na próxima sexta-feira com a bênção do Senhor. Ok? Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo. Até a próxima sexta. Até a próxima.